fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Alô, alô, Brasil! 17 horas e 1 minuto. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 7h30 da noite, muita informação e debate no seu rádio. Estamos em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, FM 85.3. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, dá um like aí para nós. Muito obrigado pela audiência. E muito obrigado para você que está ligado aqui na Bandeirantes. Com Gilberto Suf na mesa de áudio. Gabriel Ribeiro, montagens, gravações e também com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E no Fala Galera de hoje, você participa pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Você acha que Felipe Moreira deve continuar no comando da Macaca ou esperaria o derby? E para Bugrinos, com o Derek pedindo espaço, você manteria ele no time titular, mesmo com um possível retorno de Bruno Mendes? Então eu repito, Felipe Moreira permanece ou você dispensaria o treinador antes do derby? E para os bugrinos, com o Derek pedindo espaço, o Derek com o gol que marcou no sábado chegou a 3 e é um dos artilheiros da Série B. Então a pergunta é, com o Derek pedindo espaço, você manteria o time titular, mesmo com o possível retorno de Bruno Mendes? 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. As pautas do programa de hoje. Derrota para o Londrina por 3-0 faz Macaca entrar na zona de rebaixamento da Série B. Equipe chega ainda mais pressionada para o clássico contra o Guarani. Partida marcada para domingo, dia 21, 18 horas. Campanha da Macaca na Série B pré-derby. 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Felipe Moreira não vai poder contar com Felipinho. Volante foi expulso contra o Londrina e cumpre suspensão. Por outro lado, a Macaca terá o volante Felipe Amaral de volta. E também o atacante Gé não foi para Londrina e fica à disposição para o derby. Edson e Pablo Diego serão reavaliados durante essa semana. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria anuncia novo sócio torcedor e apresenta novidades. Pautas do Guarani. Bruno Pivetti se pronuncia sobre o escândalo de aposta. Com a vitória sobre o Sampaio Correia, Guarani chega embalado para o clássico contra a Ponte Preta.
Campanha do Bugre na Série B pré-derby. 12 pontos, 4 vitórias, 2 derrotas. O Anderson, que cumpriu suspensão contra o Sampaio Correia, volta a ficar à disposição do técnico Bruno Pivetti. Alan Santos e Bruno Mendes, no DM, são monitorados durante a semana. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Guarani 2-0 no Sampaio Correia. Vitória para reabilitar e seguir no pelotão de frente. Guarani está no G4, né? E tem também aqui as notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. Pela Série D, Inter de Limeira empata com o Cascavel por 1-1 no Limeirão. Fora de casa, 15 de Piracicaba fica no 0-0 com o Operário do Mato Grosso do Sul. Corinthians será denunciado no STJD por gritos homofóbicos em clássico contra o São Paulo. Timão pode perder pontos no Brasileirão e ser punido com multa em dinheiro. Fora de combate no PSG, Neymar participa de comemoração de título do Barcelona. São notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas, mas que você também acompanha aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Bandeirantes! Vamos para um rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que
seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Derby 205, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, dia 21 de maio às 18 horas pelo Campeonato Brasileiro 2023. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, Derby de outubro de 2020. De triste lembrança, portões fechados, era a época de Covid-19, todo mundo em casa. E aí tem um escanteio a 34 do primeiro tempo para a Ponte cobrar no gol de entrada. Mas no lance, quem se machuca é Hernandes. Lateral esquerdo veio do Mirassol. Entra em seu lugar Guilherme Lazzaroni, claro, lateral esquerdo, veio do Sport, pertencia ao Portimonense de Portugal. E aí a primeira bola do Guilherme Lazzaroni seria a cobrança de escanteio. O Guilherme Lazzaroni cobrou e o Dauan de cabeça faz Ponte 1-0. Vem o segundo tempo, escanteio para a Ponte, de novo na bola Guilherme Lazzaroni e aí cobrado o escanteio Luizão, zagueiro, faz Ponte 2, Guarani 0. Nesse derby 197. Luizão que veio do Santo André. Ah, e um detalhe. Um mês antes do derby, o Luizão fez um gol contra lá em Curitiba. Ponte e Paraná empatavam 1-1. E aí, instantes finais, Paraná no ataque, confusão na área e Luizão mete contra. Final, Paraná 2, Ponte 1. E o Luizão vinha sendo muito cobrado por causa disso. E faz o gol nesse derby. Explicando a situação da Ponte, da comissão técnica, vocês vão se lembrar. Uma semana antes desse derby, o que foi que aconteceu? A Ponte demitiu João Brigatti. A Ponte era a terceira colocada no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí o Fabinho Moreno, que estava na comissão técnica, Fabinho Moreno assume o time. Aí na sequência teve um Ponte e Juventude no Majestoso. Final, Ponte 1, Juventude 3. E aí vem o derby. Muita gente da Macaca pessimista com Fabinho Moreno no comando. E aí vem essa vitória. Só que a Ponte já tinha contratado o Marcelo Oliveira. Chegou no dia desse derby, cumprimentou o pessoal na concentração no hotel e seguiu para o Majestoso, só ficou vendo. Mas no comando, Fabinho Moreno. E no Guarani, com a derrota, o técnico Ricardo Catalá foi demitido. O Catalá ficou só 8 jogos, teve uma vitória. E o Bugre, depois desse derby, depois dessa derrota, era penúltimo colocado. Vamos lá, 6 de outubro de 2020. Vocês vão perceber que na narrativa não tem tanta vibração ou nenhuma de torcida. É só ambiente, porque era a época do Covid, portões fechados, todo mundo em casa. O Dauan, que da Ponte foi para o Juventude, o Dauan hoje está no Japão, está no Gamba Osaka. Time da Ponte vai povoando a área do Guarani. Escanteio. Vamos ver quem é que vem. Partiu na bola Lazzaroni. Toque de cabeça, desvio. É gol! Gol! Da Ponte! Essa banda Ponte Preta. 34 minutos passados, primeiro tempo, cobrança de escanteio, a bola levantada na área, Dauan de cabeça, enfiou a testa na bola e jogou no fundo do gol do Guarani, ela fez chua!
De cabeça, cabeçada fatal, cabeçada letal para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Examada Ponte Preta, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso no estádio Moisés Lucarelli, no derby 197. Esse é aquele momento que a pessoa se sente como se tivesse encontrado o seu lugar no mundo. O espetáculo do futebol não permite ensaio, tudo acontece ao vivo, depende da arte, depende do talento. E claro que precisa também contar com a dose de sorte. Entrou para fazer o cruzamento Lazzaroni na cabeça de Dauan para meter a bola pro fundo do gol. Dauan, 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 camisa 5. Placar do jogo no derby 197 no Majestoso. Ponte Preta 1, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Diz o destino que a primeira participação do Lazzaroni sairia o gol da Ponte Preta. Foi ele quem cobrou o escanteio no primeiro pau. O Dauan saiu da marcação e de costas acabou cabeceando a bola no canto direito do Gabriel Mesquita, que nada pôde fazer. Dauan marca o segundo gol dele na temporada. O primeiro da macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Guarani 0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, qualidade e preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Costela suína apreciata congelada com osso, 21,69 o quilo. Farofa de mandioca Ioki temperada, 800 gramas, 9,89. Vodka Smirnoff Ice, 275 ml, 6,19. Ofertas válidas somente nesta segunda, 15 de maio. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Beba com moderação. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17:18, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Batista, abraço especial e apertado no ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos aos destaques do programa de hoje, né? Afinal de contas, semana de derby, tudo fica mais quente e mais efervescente. Você acha que Felipe Moreira deve continuar no comando da macaca? Sim, tem que continuar. Essa foi a escolha da Ponte Preta. Vai trocar agora em semana de derby? Não, tem que continuar. E com o Derek pedindo espaço, você manteria ele no time titular caso aconteça um possível retorno de Bruno Mendes? É uma coisa muito pessoal. Em poucos pedaços de jogos, o Derek já fez 3. Então ele vive um bom momento. Mas o critério do treinador é, quando o titular sai do time titular, por contusão, ele retorna como titular. Independente se aquele que entrou esteja bem. Eu acho que tem que jogar o Derek, é o momento dele. Mas quem vai jogar o derby, a não ser que não tenha condição, será Bruno Mendes, Batista.
Ouvinte participa opinando também. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. 17h20, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão, CH, Greg. Rapaz, ontem eu assisti o jogo da Ponte aqui em casa. Pelo amor de Deus, a Ponte Preta merecia levar uns 5, 6. Esse cara tá inventando moda, esse cara, tudo bem que o moleque foi expulso, mas não inventa moda, cara, quer jogar só com médio volante, só com o time, ele trancou o time tanto e o time tomou de 3-0. Pô, pelo amor de Deus, gente, será que o nego não tá vendo isso aí? E outra coisa, o nego joga um jogo na Ponte Preta, fica 10 no departamento médico. Então, por exemplo, o Elvis, o Fábio Sanches, fica tudo no departamento médico, fica lá mamando, eles mamam na Ponte Preta, tá tudo bem, mas tá tudo errado na Ponte, cara. A Ponte tem que ir pra frente, cara, senão esse campeonato tá indo embora todo mundo, tá indo lá na frente, tá disparando. E o que acontece? Vai acabar o campeonato, a Ponte Preta vai descer, porque ela não tem qualificação no time dela. Sabe que esses caras não estão vendo aí na Ponte, cara? Pelo amor de Deus, cara. Um abraço, Mário de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. Daqui a pouco, Marco Eberlin, presidente da Ponte, vai falar. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos aí da mesa. Aqui quem fala é o Ricardo. Moro no Jardim São Vicente. Mais um derby aí chegando, né? E não tem jeito. O Guarani mantendo a sua hegemonia sobre a Ponte, né? Mais de 100 anos que está à frente a Ponte, com mais vitórias. E vem mais um derby aí domingo. Não tem favorito, por mais que o Guarani tenha um time melhor do que a Ponte, né? Que o time da Ponte é fraco, bem fraco, por sinal. Mas já houveram ocasiões que o Guarani também tinha time fraco, a Ponte um time melhor e o Guarani venceu e vice-versa, né? Então, vamos com foco, vamos incorporar aí o derby, né? Os jogadores têm que saber o que é derby. O bom é que o técnico entende isso e vai passar para os jogadores, né? A torcida vai apoiar, como sempre. E vamos estar junto, né? Apesar de não poder estar no estádio do adversário, nós vamos estar em pensamento aí. Acredito em uns 3-1 pro Guarani, se Deus quiser. Um abraço aí para todos. Vai, Bugrão! Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Ayrton Bugrino aqui do Jardim Roseira. Eu manteria o Derek, só que é o seguinte, o Guarani ainda continua à mercê de empresário. Eu acho que quem escala o Bruno Mendes é empresário. Ok, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite a todos aí presentes. Entre Derek e Bruno Mendes, na minha opinião, é os dois, hein? Derek sabe jogar fora da área, Bruno Mendes também. Eu acho que dá pra jogar os dois aí, hein? Regis, Bruninho, Derek e Bruno Mendes. O que vocês acham disso aí? Já já vamos debater aqui Guarani Ponte, Ponte Guarani. Mais um ouvinte no ar. Ouvinte participando conosco boa tarde, Batista. Respondendo ao tema da Ponte Preta, Felipe Moreira deveria ser dispensado. Sugestão rápida para assumir no Derby 205. Roger, Brigatti, Sérgio Guedes. Abraço, Ricardo Dílio Saidi, Aparecidinha, Campinas. Abraço, muito obrigado aí pela mensagem. A Ponte tem bons jogadores e uma estrutura razoável, levando em conta as dificuldades econômico-financeira. Não assinou o final do telefone 7099. Elvis de centroavante, Cássio Gabriel, mosca de padaria, voa para todo lado e não resolve. Por que os volantes tomam tanto cartão? Eberlin disse uma vez que, se pudesse, faria um time só de volantes. Acho que o sósia do Marco Aurélio ouviu e gostou. Gleger, pare de passar pano no treineiro.
Pare de ser corporativista. Você pensa que todos são burros e não enxergam o jogo. Treinador burro, retranqueiro, técnico de juvenil, chega! Eternamente Ponte Preta, Wilson de Márcio, Maringá, Paraná. Saudações ponte-pretanas, forever. Não aguento mais. Vexame. Diz aqui o Wilson de Márcio, que participa diretamente de Maringá. Você continue mandando para cá as suas mensagens 97102 1493. 97102 1493. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Bandeirantes. 17h27. Vamos ouvir o Marco Antônio Eberlin. Essa entrevista feita pelo Paulo Santana, que comanda a assessoria de imprensa da Ponte Preta. E o presidente da Ponte Preta fala aqui no Esporte em Debate da Bandeirantes. Vamos ouvir. Marco, o que representa esse prêmio, né, depois de uma campanha vitoriosa na Série A2 do Campeonato Paulista? Olha, a gente tem que enaltecer o trabalho, primeiro da Federação Paulista, que não foi só esse prêmio, a Ponte também teve uma premiação em dinheiro. A Ponte recebeu um troféu que pouca gente, aliás, quase clube nenhum terá, que é o troféu Rei Pelé, só as equipes que forem campeãs nesse ano, né? Mais uma vez, enaltecendo o trabalho do Dr. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, junto com o José Luiz Gandini, que é o detentor da marca Kia no Brasil. A Kia é uma marca sul-coreana, é um automóvel Stonic, que vai, mais uma vez, ajudar a Ponte Preta. Esse carro vai ficar a serviço do Departamento de Futebol e do Departamento de Administração do clube. Haja visto que o carro que hoje é utilizado é um carro ano de fabricação 2015. É um carro moderno, híbrido, e a Ponte Preta só tem a parabenizar. O Matheus Jesus está recebendo o carro hoje em nome dos atletas, mas é um carro do clube, não é o carro para os atletas, já havia sido acordado, né? O nosso capitão não está em Campinas hoje. O Matheus é o que estava mais próximo. Como nós temos um grupo de jogadores, o Matheus está fazendo representar o grupo de atletas, porque, queira ou não queira, também foi esforço deles e da comissão técnica, para que a Ponte Preta fosse agraciada com esse mimo, com esse prêmio da Federação Paulista. Então, parabéns aos organizadores e parabéns ao José Luiz Gandini, hoje o mentor da Kia no Brasil. Esse mostra, né, mais uma importante conquista da Ponte, porque além do troféu, esse carro vai ficar aqui como um prêmio também, como um troféu que vai poder ser, o torcedor vai poder acompanhar, vai poder ver ele sendo utilizado pela Ponte Preta como um prêmio pela excelente campanha que o time fez no Campeonato Paulista, né, Marco? Perfeitamente. É patrimônio do clube, passa a ser incorporado no dia de hoje ao patrimônio da Associação Atlética Ponte Preta. Os torcedores com certeza irão ver esse carro transitar nas ruas de Campinas e sabe que é um prêmio que a Ponte Preta conquistou depois de um grande esforço para retornar à Série A1 do Campeonato Paulista. Mais do que a premiação, mais do que o troféu, é a resposta de um trabalho de responsabilidade, de esforço, de luta de todo mundo, né? Porque a Ponte teve um rebaixamento no ano passado e logo no primeiro ano já volta como campeã da Série A2.
Perfeitamente. Só nesse mês de maio, a Ponte Preta mesmo tendo recursos escassos, nós hoje, se não me engano, é dia 15 de maio, né? Nós já aportamos, ou nós já gastamos na Associação Atlética Ponte Preta algo em torno de 2,5 milhões de reais. Com o pagamento dos salários de jogadores durante essa semana, isso deve chegar a 3,3 milhões reais, né? Com ainda outros gastos que nós teremos dentro do mês, é um mês de chegar a gastar quase 4 milhões de reais, decorrente a todos os esforços que foram feitos para trazer a Ponte Preta de volta, diferente a uma rescisão contratual do treinador que saiu, aliás, rescisão não, né? Porque foi feita a rescisão total do Filho na semana passada, do Hélio, todos os salários foram colocados em dia, só falta realmente a rescisão, o final da rescisão. Então a Ponte não está medindo esforços para deixar, a diretoria, para deixar a Ponte Preta organizada. Existem dificuldades, existem sim, mas com esse salário que será pago essa semana, jogadores com salário em dia, todos os membros da comissão técnica que tinham salário atrasado receberam todos os atrasados. Hoje a comissão técnica da Ponte passa a ter seu salário rigorosamente em dia também, mesmo diante da escassez de recursos, porque todo mundo sabe, a Ponte disputa a Série B, não está no seu melhor momento, acredito que a Ponte venha a melhorar muito, assim que todos os jogadores estejam à disposição da comissão técnica, mas faz parte da responsabilidade de quem dirige o clube ou da diretoria que está aqui no clube, diminuir gastos e poder honrar seus compromissos. E a Ponte tem feito isso para que assim a Ponte possa lutar também na Série B para voltar para a primeira divisão. Lembrando ainda que neste mês eu também fiz um acordo, eu firmei um acordo e já quitei, já paguei de gestão passada da ordem de com juros de 3,2 milhões reais. Então aquilo que eu falei, se tem 3,300 que eu já vou pagar, que pagaria até essa semana, tá? Você junta também mais 3,2 milhões que a Ponte deixa de dever. Então não é só a bola em campo, a bola ainda não está entrando, vai passar a entrar. O torcedor fica às vezes triste, o momento, eu gostaria que a Ponte tivesse uma situação muito melhor na tabela, mas com um pouco de tranquilidade, com a casa em ordem do jeito que ela está ficando, tenha certeza do torcedor que logo, logo, a Ponte mais uma vez vai colher os frutos necessários para que o torcedor volte a sorrir. Espero que a torcida compareça em grande número, ou lote o majestoso, nós vamos colocar o maior número de ingressos possíveis à venda, para mostrar o esforço da torcida da Ponte. Marco Antônio Berlim, portanto, falando aí com a assessoria de imprensa da Ponte Preta, o presidente da Macaca, que concedeu entrevista para o Paulo Santana. Vamos lá, CH falou a respeito do prêmio, né? A Ponte ganhou um carro da Federação Paulista de Futebol, carro que a federação entregou hoje, e também falou de outros assuntos importantes aí, principalmente com relação aos pagamentos em CH. Bom, no Campeonato Paulista da Série A2, a Ponte está de parabéns. Ela fez a sua obrigação. Subiu e foi campeã. Ela fez o que tinha que fazer com méritos. Parabéns aos envolvidos. A gente já falou, já abordou muito a respeito. Então isso sem nenhum problema. A gente sabe que o dia a dia da Ponte não é fácil. São muitos problemas para administrar, mas todo mundo sabe e já sabia que não seria fácil. Esse ano, a travessia da Ponte nesse ano será extremamente complicada. A Ponte tentou reforçar seu time antes que começasse o Campeonato Brasileiro, não conseguiu por uma série de fatores e vai ter que, num segundo momento, na próxima janela, tentar se reforçar. Que com esse atual elenco é insuficiente para você suportar, permanecer na Série B, no meu entendimento. Em 6 rodadas já deu para ver, já deu para tirar uma fotografia do tamanho do problema que a Ponte vai enfrentar. Campeonato muito equilibrado, não existem super times, mas existem times que já estão se organizando e mais fortes que a Ponte. Então, se a Ponte quer fazer pelo menos uma travessia de permanência para não ter correria, problema, ela, no meio do ano, ela vai ter que reforçar. E até lá, ela vai ter que estar organizada de tal maneira
para realizar os pontos necessários. Não vai ser fácil também. Não vai ser fácil. Tudo pode mudar a partir do jogo de domingo, tanto positivamente como negativamente, ou ficar pior do que esse momento negativo da Ponte. É uma semana extremamente delicada, decisiva. Eu acho que sempre que o presidente vem à frente, dar declarações, conversar com a sua torcida é muito importante para dar satisfação. A pressão é muito grande em cima do Felipe, até acho que de maneira exagerada. Não estou preservando o treinador, todo mundo sabe a minha opinião desde o começo, desde a saída do Hélio, que ele não seria o meu nome, mas transferir nesse momento toda a responsabilidade para ele, eu acho exagerado, porque a Ponte não tem um time suficiente em termos de números de jogadores, de elenco, para poder, nesse jogo, por exemplo, contra o Londrina, você olhava para o banco de reservas, pouco dava para fazer. Dá para discutir, e eu discuto e falei isso antes da bola rolar, que a decisão de ter preservado o Gé foi um grande equívoco. Não se preserva jogador em jogo nenhum. Os 3 pontos contra o Londrina valem os mesmos 3 pontos do derby. Eu sei que existe a máxima e respeito isso, e respeito quem pensa diferente, mas eu tenho uma linha que é a seguinte: como é que você viaja para Londrina sem centroavante, com o seu ataque quase todo improvisado, e mantém o Gé para jogar o derby? Desculpa, eu não aceito isso. Esse foi o grande pecado capital do treinador Felipe Moreira. O restante dá para discutir. Fazendo isso ou aquilo, poderia ser melhor? Poderia, mas não dá para cravar, não é? Existem muitas discussões e a todas praticamente dá para você considerar, dá para você levar em conta. Agora, achei o resultado do final de semana exagerado, 3-0, pelo primeiro tempo que a Ponte fez, mas o segundo tempo, depois da expulsão do bom Filipinho, que tem um futuro maravilhoso pela frente, mas perdeu a cabeça, tem que ser orientado, está jogando muito com a bunda no gramado. Jogador de meio campo tem que jogar em pé, toda hora dando carrinho. Às vezes e ele perdeu 2 vezes no mesmo jogo, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo, o tempo da bola aí, olha o que aconteceu, o tamanho do prejuízo. Isso não justifica o comportamento pós-expulsão individual de alguns atletas. Arthur, Matheus Jesus, que não está jogando absolutamente nada, está andando em campo, o seu Elvis, o seu Cássio Gabriel, entre outros jogadores que não foram bem. A Ponte sucumbiu no segundo tempo, e não foi só também, mas não foi só pela categoria, entre aspas, do adversário. A Ponte se desarrumou de uma maneira que eu não consegui encontrar uma justificativa. Tentei pensar nas mexidas, acho que elas não funcionaram. Todas as mexidas que o Felipe fez não funcionaram. Mas os erros individuais cometidos e a apatia do time no segundo tempo não dá para justificar, Batista. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando aquela sofisticação às suas receitas. Todo mundo que cozinha tem, as suas receitas. E se você usar as especiarias, os temperos da Aroma das Ervas, a sua receita vai ficar ainda melhor. E é o seguinte, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de toda a região. Dá uma olhada lá, veja a marca.
Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Sim, essa é a boa. Aroma das Ervas é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato pai e o Glauco Sato o filho. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 É, chimichurri. Chimichurri. Da Aroma das Ervas. Acesse aromadas-ervas.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta lançou o novo TC10. Estou aqui com o texto assinado pelo André Salles, diretor de marketing da Associação Atlética Ponte Preta. Diz o texto: é com enorme prazer que a Associação Atlética Ponte Preta anuncia o relançamento do nosso programa TC10. O torcedor pontepretano é reconhecido por mais do que apenas o apoio nas arquibancadas. Construímos um estádio com as nossas próprias mãos. Viajamos para todos os lados atrás da nossa macaca querida. E há quem diga que, inclusive, já vencemos jogos no Majestoso na base do grito. Não é à toa que somos conhecidos como a torcida que tem um time. Somos mais que o 12º jogador. Somos o torcedor camisa 10. Sabemos que ser Ponte é ter uma paixão inexplicável. E isso deve ser cada dia mais valorizado e principalmente vivido. Ainda mais quando temos noção do nosso papel, de onde pertencemos, de que estamos ajudando, jogando junto. Sabíamos que nosso programa de relacionamento precisava de muitas melhorias. Depois de mais um ano de trabalho, estudos, planejamento e negociações para que o acordo e o projeto fossem o melhor possível para o clube e torcida, o TC10 está mais vivo do que nunca. Em uma maneira totalmente digital, plenamente integrada a toda a jornada virtual e base de dados do clube, integrado aos nossos fortes parceiros comerciais, com estratégia de Grow Ranking e o verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. Você agora terá sua melhor chance de se tornar pontepretano, pontepretana de carteirinha, assim como nós, e com ela, física ou virtual, poderá assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso. Desfrute dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhe essa paixão com a nossa nação. O pontepretano, sim, sabe o que é amor incondicional. A cada oportunidade, ele prova ser o nosso maior patrimônio. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra da faixa transversal e venha junto construir uma Ponte Preta cada vez mais gigante. Obrigado, André Salles, diretor de marketing da Associação Atlética Ponte Preta. Portanto, esse é o texto de relançamento do programa de sócio-torcedor da Ponte Preta. 17h44, ouvinte participa, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Fala. Boa tarde, Batista, CH. Batista, CH. Pô, esse jeito do Guarani jogar não tá legal não, sabe? O time fez 2 gols enquanto o Sampaio Correia dormia. Depois deu o jogo pro Sampaio Correia. Abriu mão de jogar, tentou uma ou outra contra-ataque.
A questão é a seguinte, esse não é o jeito do Guarani jogar. Tomar sufoco do Sampaio Corrêa dentro de casa, o segundo tempo inteiro. Entendeu? Esse não é o DNA do Guarani. O Pivete está fazendo o time jogar praticamente na retranca. Um abraço, Edilson. Abraço, tá aí o Edilson, né, falando conosco e desmanchando o andaime simultaneamente. Mais um ouvinte no ar. Alô, Batista, CH, Gleger, Valdemir. CH, tava fazendo falta, hein? Você é o polêmico. Não pode ficar de fora. Bom, vamos lá. Na minha opinião, Derek, tá? Tem que jogar. Derek aí com a bola nos pés, eu acho ele um pouquinho abaixo do que o Bruno Mendes, né? Um pouco menos de habilidade. Porém, o Bruno Mendes, né, não deslancha. Tá na terceira marcha, não consegue pôr a quarta desde que chegou, né? Então tem que se preparar melhor aí. E vamos pra cima, vamos ganhar esse derby aí, porque a sequência é muito boa, né? Uma vitória no derby aí põe o Guarani numa sequência de jogos muito boa aí, pra se estabilizar no G4 aí. Beleza? Um abraço a todos. Alex Santana voltando de Mococa, sentido Arthur Nogueira. Um abraço. Opa, vem com calma, vem com tranquilidade e desejo aí boa viagem para você. Bom, Alex Santana despejando aqui elogios para você em CH. A gente agradece sempre, bondade dele. Estamos retornando hoje com muita alegria, a serviço do rádio, como eu costumo dizer, mas bondade dele. Eu quero dizer que eu concordo com ele, viu? Falei na transmissão isso. Eu acho que legal, resultado, tranquilo, mas do desempenho do time do Pivete nas últimas 3 partidas, na minha opinião, estão abaixo do esperado. É isso aí, o CH estava de férias e está retornando, por isso que o Alex Santana desejou aí o bom retorno, dizendo que o CH estava fazendo falta. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas. Refeição deliciosa todos os dias, qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas, buffet completaço. E tem também pratos à la carte e executivos. E aos sábados e aos domingos, um saboroso churrasco. Conheça o Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Ambiente agradável, excelente espaço para happy hour. E se você tem um grupo acima de 10 pessoas, você terá um desconto especial. Anote aí o WhatsApp 974106068. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ele é o CEO daquele complexo gastronômico. 974106068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada?
Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogos realizados neste fim de semana e, é claro, trazendo a próxima rodada. Os seguintes resultados. Esta sexta rodada da Série B. Nós tivemos um empate por 0-0 entre Vila Nova e Criciúma. O Avaí perdeu para a Chapecoense 4-1. O Juventude perdeu em casa para o Mirassol 1-0. O Guarani do Brinco venceu o Sampaio Correia 2-0. O Novo Horizontino perdeu em casa para o CRB por 1-0. O Ceará venceu o Tombense 2-0. O Londrina derrotou a Ponte Preta 3-0 em casa. E o Vitória em casa perdeu para o Atlético Goianiense 3-2. Tivemos ainda a derrota do ABC em casa para o Botafogo de Ribeirão 2-1. O empate por 1-1 entre Ituano e Sport. Na classificação da Série B, após 6 rodadas, o Vitória lidera 15 pontos, o Criciúma o segundo com 14, o Atlético Goianiense o terceiro também com 14 e o Guarani fecha o G4 também com 12 pontos. Mesma pontuação do Botafogo, porém pelos critérios de desempate, o Bugre está no G4. Na sequência temos Vila Nova, sexto, Mirassol sétimo, Chapecoense oitavo, Sport é o nono, Novo Horizontino 10º. O Ituano é o 11º, Londrina é o 12º, o Ceará é o 13º, o Avaí o 14º, o CRB o 15º, o Sampaio Correia é o 16º. Na zona do rebaixamento nesse momento, Ponte Preta 17ª posição, 5 pontos, Tombense é o 18º com 4, o Juventude o 19º com 3 e o ABC é o lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Os jogos da 7ª rodada, sexta-feira 7h, Mirassol e Vitória. No mesmo horário, Tombense e Londrina. 9h30, Atlético Goianiense e Avaí. No sábado, 4h, Sport e Botafogo, às 5h, Ituano e Novo Horizontino, Sampaio Correia e ABC. No domingo, 11h, Chapecoense e Juventude, 15h30, Criciúma e Ceará. E o derby às 18h, 205, Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli. E para fechar ainda no domingo, 18h15, tem CRB. O CRB joga, portanto, nesta rodada e vai encarar a partida que fecha esta rodada, a 7ª rodada. Tem a partida entre CRB e a representação do Vila Nova. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, vamos aos resultados de mais uma rodada do Brasileirão. Nós tivemos no sábado a vitória do Bahia, aliás, a derrota do Bahia. O Bahia perdeu em casa para o Flamengo 3-2. O Fluminense venceu o Cuiabá 2-0. Palmeiras e Bragantino empataram por 1-1. O Atlético Mineiro venceu o Inter 2-0. Grêmio e Fortaleza 0-0. O Vasco perdeu em casa para o Santos 1-0. Corinthians e São Paulo empataram por 1-1. O Atlético Paranaense venceu o Coritiba 3-2. O Goiás venceu o Botafogo de virada 2-1. O América Mineiro perdeu para o Cruzeiro por 4-0. Na classificação do Brasileirão após 6 rodadas, o Botafogo lidera com 15 pontos, o Palmeiras é o segundo com 14, o Fluminense é o terceiro com 13 e o Cruzeiro é o quarto colocado com 12 pontos. Entre os paulistas, o Santos é o sétimo com 10,
O São Paulo é o 10º com 9 pontos. O Red Bull Bragantino é o 13º com 7. Na zona do rebaixamento, o Corinthians 17º com 5. Cuiabá 18º com 4. Coritiba o 19º com 2. E o América é o lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Jogos da 7ª rodada. No sábado, 4 da tarde, Bahia e Goiás. Às 18h30, Bragantino e Atlético Paranaense. No mesmo horário, São Paulo e Vasco. Coritiba e Atlético Mineiro. América Mineiro e Fortaleza. Além de Botafogo e Fluminense, 9 da noite, Santos e Palmeiras. No domingo, 4 da tarde, Flamengo e Corinthians. 18h30, Grêmio e Internacional. E fechando a rodada na segunda-feira, tem Cruzeiro e Cuiabá. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbela Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h56, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você participa 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes para você mandar para cá, participar com os temas do dia ou então qualquer outro tema que você queira colocar. A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada da Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade de Campinas da Sudeletro, Avenida Mirassol, 214, ali, ó, atrás do Cemitério da Saudade. Entre em contato pelo WhatsApp 995450320. 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Rádio Bandeirantes. 17h58, mensagem de áudio ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. Boa tarde, toda a equipe Bandeirantes. Aqui é o Leandro Bugrino. Eu só gostaria de saber um comentário de vocês nesse jogo do Guarani e Sampaio Corrêa. O Guarani fez 2-0 antes dos 10 minutos de jogo. Por que o Guarani só fez a manutenção do resultado, não partiu para cima, sei lá, para fazer o que fez com o Avaí, meteu uns 4, ou como, né, diz o Tigrão aí, que era para fazer pelo menos o terceiro para acabar logo com o jogo, né, e ficar sofrendo bola na trave, o Tony fazendo milagre, não precisava disso. Será que o Guarani não tem futebol para saber, assim, tá ganhando de 2-0 ainda cedo? Será que o Guarani não conseguiria fazer 3, fazer 4, sei lá, até porque o time dos caras estava desfalcado, o time do Sampaio Corrêa estava arrebentado, e o Guarani só ganhou de 2-0, sofrendo ainda, muitas das vezes o
o Sampaio Corrêa tocando bola, colocando o Guarani na roda. O Guarani não tem time para... Será que com esse time o Guarani consegue subir? Um abraço para vocês aí. Um abraço, vamos debater o Guarani já já aqui na Bandeirantes. Mensagem de ouvinte no ar. Aqui, ó, o ouvinte Pedro Maciel, abraço. Como torcedor, a Ponte precisa de mais alguns jogadores e um técnico. Muito obrigado, doutor Pedro Maciel. O Joelson Jardim Garcia mandou uma mensagem aqui também. Muito obrigado, Joelson. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, o Elvis deu uma declaração no jogo ontem. Ele disse que jogou fora de posição e que estava com dores no joelho. É estranho, hein? Essa entrevista ele deu para a televisão logo no momento em que ele estava deixando o gramado no primeiro tempo. Ele disse que estava sentindo ainda dores no joelho e que não tinha jogado nessa posição. Ele jogou um pouco mais à frente, né? Na posição dele estava o Matheus Jesus e ele jogou um pouco mais à frente. Daqui a pouco vamos debater, sim, a Ponte Preta e vamos falar a respeito desse assunto, porque foi sintomática a reclamação do jogador, né? Eu achei até que ele falando isso fosse substituído no intervalo. Não. Quem foi substituído foi o Cássio Gabriel. E aí o Elvis voltou para o segundo tempo e jogou mais uma parte do segundo tempo, mesmo ele tendo dito que ainda estava sentindo dores no joelho. Vamos com as informações do Guarani. Vladimir Catarino está chegando aqui no Esporte em Debate da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Batista, falando do Guarani, hein? Guarani aqui no Esporte Debate, o Bugre que venceu na rodada do fim de semana, 2-0 sobre o Sampaio Corrêa no Brinco, jogo que foi realizado no sábado. Foi a primeira partida do Guarani no novo gramado do Brinco de Ouro, né? A grama de inverno realmente está muito bem cuidado, um verdadeiro tapete o gramado do Brinco de Ouro. Guarani que matou o jogo logo no começo, né? Com gols do Bruninho e do Derek, antes mesmo dos 10 minutos da primeira etapa. O Guarani já vencia por 2-0. Chegou a ser pressionado bastante no segundo tempo pelo Sampaio Corrêa, mas garantiu a vitória que devolveu o time, pelo menos de forma momentânea, ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Ao final da partida, o técnico Bruno Pivetti analisou o rendimento do time, analisou a partida do Guarani. Vamos ouvi-lo. Começamos muito bem. Isso foi algo que nós detectamos nos 2 jogos passados, que não tivemos um bom início. O meu comprometimento aqui, principalmente, é contribuir para fazer uma equipe que represente os torcedores dentro de campo. E com isso nós precisamos sempre começar com a máxima intensidade, com a máxima concentração, para que o jogo seja facilitado mediante a qualidade técnica que os nossos jogadores têm. Então essa intensidade, essa concentração, ela é de suma importância e deu para perceber que esse grande início nos favoreceu e saímos ali com 2-0, né? Depois é normal que o adversário venha para cima, obviamente eles estavam perdendo de 2-0. Existem alguns jogadores de qualidade no Sampaio, não foi à toa que eles viraram o jogo com 1 a menos contra o Juventude, jogando dentro de casa. Mas quando eles subiram, principalmente a organização ofensiva, a situação com bola, nós conseguimos defender bem e explorar novamente bem o contra-ataque. Criamos algumas outras oportunidades nesse sentido, tivemos ali a bola na trave do Bruninho no final do primeiro tempo. O jogo poderia até ser um pouco mais facilitado se nós tivéssemos aproveitado bem e feito o terceiro gol. Infelizmente o terceiro gol não saiu. No segundo tempo o adversário se lançou ao ataque, nos ofereceu muitos espaços. Nós conseguimos aproveitar, principalmente com a nossa qualidade de passe, a qualidade e a velocidade dos jogadores de frente. Conseguimos algumas boas oportunidades também no segundo tempo. Mas o placar se manteve, o adversário também teve uma grande oportunidade na trave, mas o que valeu foi o espírito de luta, o espírito de entrega.
e creio que os torcedores se sentiram bem representados pela equipe hoje dentro de campo. E nós vamos trabalhar muito para que essa intensidade seja sempre uma crescente. É claro que num campeonato difícil e competitivo como é a Série B, vai haver oscilações, né, como a gente viu na semana passada. Mas o nosso trabalho aqui é atenuar ao máximo essa oscilação de rendimento para que nós possamos oferecer os melhores resultados para o nosso torcedor. O Bruno Pivetti Batista falou também sobre como será essa semana de trabalho, né? Porque em Campinas ninguém pensa em outro assunto que não seja o derby do próximo domingo. Ele falou o que ele pensa, como ele planeja essa semana de preparação para o grande jogo que acontece domingo, 18 horas, no Majestoso, entre Ponte e Guarani. As críticas, elas são sempre válidas, né? E o torcedor é soberano. O torcedor, ele tem o direito de criticar, de aplaudir, mas hoje eu vejo um movimento no Guarani cada vez maior de apoiar a equipe independente daquilo que esteja acontecendo dentro de campo. E nós podemos verificar nesses 3 jogos que nós fizemos em casa que o torcedor jogou junto com a equipe e, consequentemente, por meio dessa simbiose, a equipe conseguiu responder bem, principalmente conquistando as vitórias dentro de casa. Realmente temos uma semana que vamos investir muito nos ajustes táticos que precisamos fazer. Sabemos a responsabilidade que temos, vamos disputar um dos maiores clássicos aqui do futebol brasileiro, eu conheço bem, né? Sei que a cidade inteira muda, o nível de tensão se eleva em ambos os lados, né, em semana de derby, mas é manter os jogadores focados, tranquilos, para que nós possamos fazer uma grande partida no próximo jogo, e, consequentemente, assim, que nós possamos batalhar e muito pelos 3 pontos. Palavras, portanto, do técnico Bruno Pivetti da equipe do Guarani, Bugre, que voltou a vencer. Depois de 2 derrotas consecutivas em jogos fora de casa, venceu jogando no Brinco, manteve no Brinco 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias sobre o Avaí, Ituano e agora também sobre o Sampaio Corrêa. Guarani nesta Série B até aqui com 12 pontos, 4 vitórias e 2 derrotas. O time chega embalado, vai ter a volta do Anderson, né? Ele cumpriu suspensão contra o Sampaio Corrêa, fica à disposição caso o Bruno Pivetti queira colocá-lo como titular. Também aguarda o Guarani a liberação tanto do Alan Santos quanto do Bruno Mendes. Eles vão ser monitorados durante a semana, mas a tendência é que tenham condições sim de jogo. No próximo domingo, nós falamos do Guarani aqui no Esporte em Debate. Ok, Vladimir Catarino, informações do Guarani no Esporte em Debate. São 18 horas e mais 7 minutos em Campinas. E eu tenho um recado importante para você, antes da análise do CH, que vai falar sobre o Guarani e já projetando o Guarani para o grande derby. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Anote aí, Nissan Kicks Advance com PEC Plus, entrada, mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é 0. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. Nova Nissan Frontier, Ataque 2023, entrada, mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelinhas semestrais e 3 primeiras revisões grátis. Nissan Versa Advance CVT 2023, com condição especial para PCD. À vista, a partir de R$ 96.590, ou entrada, mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela no final. Tudo com faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Rádio Bandeirantes. Bom, CH, tá aí o Bruno Pivetti, né? Falou das dificuldades que o time dele teve
E só para colocar aqui, o Tony, que retornou, estava contundido, entrou na seleção da rodada. Foi o goleiro escolhido como o melhor da rodada 6 da Série B do Brasileiro. E aí, o que você achou da fala do Pivete em CH? Ele costumeiramente não externa nenhum tipo de problema. Ele enaltece, fala das coisas positivas, é o jeito dele trabalhar e eu acho que ele está correto. Os erros ele tem que resolver dentro do vestiário. Concordo com a escalação do Tony na seleção da rodada. Eu não acompanhei todos os jogos, mas sei que o Tony jogou muito bem. Aliás, o sistema defensivo do Guarani, sistema não, do goleiro ao lateral esquerdo, para mim todos foram bem. Gostei do Diogo, gostei da zaga, gostei do Mike, acho que todos foram bem. Do meio para frente que foi o grande problema. O Sampaio Correia, ele veio com estreia de treinador, essa coisa toda, estava acostumado a jogar no esquema de 4-3-3, veio num 3-5-2, meio campo bastante povoado, né? E o Guarani teve muita dificuldade em jogar no meio campo. As principais peças do Guarani não conseguiram jogar, tiveram muita dificuldade, muita mesmo, de verdade. Então, o Márcio Fernandes, conhecendo, por exemplo, como ele conhece o time do Guarani, Márcio Fernandes, que passou em 2014 no Guarani, ele conhece bem o Regis. Regis não conseguiu jogar, muito marcado, né? O Matheus Bueno entrou, acho que foi bem. Eu não gostei do Matheus Barbosa, acho que o Bruno José fez um jogo irregular, bons momentos e momentos não tão bons. Bruninho, bem, pedaços de partida, acho que o primeiro tempo foi bom. O Derek sempre muito oportunista, mas o desempenho, vitória excepcional, era o que o Guarani tinha que fazer, fez 3 pontos, mas o desempenho está preocupando. Das 3 últimas partidas, o Guarani teve sérios problemas no desempenho. Não é? Foram 2 derrotas fora de casa, derrotas que dá até para considerar como normal, e eu acho que a pontuação do Guarani é boa, hein? Para deixar claro que eu não estou reclamando de nada. Só que nós não podemos aqui só ficar comentando o resultado. O resultado foi muito bom. O Guarani está no G4, ótimo, legal, mas o desempenho preocupa. O Guarani que jogou as primeiras partidas bem, está caindo de produção. E por que está caindo? É o Pivete que tem que responder. Tem uma semana toda de preparação para jogar de uma maneira diferente. Acho que no segundo tempo ele adotou uma estratégia perigosa, ele recuou demais o time dele e acabou dando certo. Dando certo pela imperícia dos jogadores do Sampaio Correia, não é, que perderam gols inacreditáveis, e também muito pela competência do Tony e do Alvarinho e Lucão, que gostei do desempenho dos dois. Agora, o Guarani não pode ficar toda hora só administrando o resultado em um tempo só. Precisa jogar um pouco, né? E jogou muito pouco no segundo tempo. Tem que ter um futebol mais equilibrado, né? Uma coisa mais equacionada. Jogou bem o primeiro tempo, principalmente, evidente, os 10 primeiros minutos, que o Guarani acelerou, mas não dá para ficar administrando o resto do jogo. E foi mais ou menos o que o Guarani fez. Eu acho que a valorização da posse de bola, que é o tema principal do trabalho do Pivete, tem que ser enaltecido. O time é muito calmo, coloca a bola no chão, não tem ligação direta, mas precisa jogar. Ele tem que ter outras alternativas. O time não pode, quando o Regis não joga, o time inteiro travar. A bola não chega com qualidade na frente. Chegou em alguns momentos porque o Mike arrastou, porque o Bruno José arrastou e na velocidade do contra-ataque do Bruninho. Precisam ter outras alternativas quando encontrar um time como o Sampaio Correia, do técnico Márcio Fernandes, que, repito, povoou e marcou muito as principais peças do Guarani. Precisa ter mais alternativa. Como ele está no começo de trabalho e ninguém estala os dedos e faz o time jogar em 6 rodadas o que precisa jogar a partir da 15ª, mas já tem que começar a ficar preocupado porque em alguns momentos o time está travado. Não dá para discutir. Hoje o Bruninho é titular, o Bruno José é titular. Derek ou Bruno Mendes? Dá até para considerar o Derek como titular. Meio campo, Matheus Barbosa no time dele é titular. O Elver é titular. Dá para discutir se o Matheus Bueno é titular? Dá, mas ele jogou bem.
O que eu estou querendo dizer? Que o time titular inteiro estava aí. Tem desculpa de desfalque, diferente do Sampaio Corrêa, que jogou sem 7 jogadores. Entre os 7, 3 titularíssimos. E veio aqui para Campinas e complicou a vida do Guarani. Então, essa reflexão tem que ser feita. Não adianta só observar para o resultado. O Guarani, que me parece, está lutando para querer subir. Esse pelo menos é o discurso de todos no brinco. Então é por isso que eu estou avançando a análise além do resultado. Resultado excelente. Campanha muito boa, está no G4, está cumprindo a obrigação. Agora, como é que está o desempenho do time? Como é que está jogando? O ouvinte disse agora há pouco, ele tem toda a razão. O Guarani não pode ficar com esse jeitão aí de ficar jogando, esperando, trancado lá atrás, com a bunda de todo mundo dentro do gol e dentro da pequena área, que uma hora não vai funcionar isso, é muito arriscado. Segundo tempo, o Guarani não jogou, as substituições do Pivete não surtiram efeito, todos aqueles, na maioria, entraram mal, e isso precisa ser averiguado. Precisa ter mais equilíbrio na performance, no desempenho. Eu não gostei do desempenho do time, mas achei muito bom. Adorei o resultado. 2-0, legal. Não tomou gol, porque a defesa jogou muito bem. Agora, meio campo e ataque, Batista, precisam render mais. É isso aí. O Guarani não conseguiu, porque agora há pouco o ouvinte falou por que o time do Guarani não foi para cima e não fez 4, 5 gols. Ocorre que o adversário não ofereceu, né, essa condição para o Guarani. Diferente do que ocorreu contra a equipe do Avaí. Então não é que não quer, às vezes não pode. Claro, evidente que poderia ter passado menos sufoco, mas o mais importante é tirar o pedido. O campeonato é assim. Não sobe ou é campeão o time que tem o maior número de gols e o time que apresentou o melhor futebol na competição. Sobe o time que teve o maior número de vitórias e o maior número de pontos. Aliás, pela ordem, né? Número de pontos e número de vitórias. Se o Guarani jogar assim e ganhar as 19 rodadas, ele já ganhou 13 em casa, 100% de aproveitamento. Das 19 estão faltando 16. O que o Guarani vai precisar fora? 7 pontos. Fora ele já ganhou 3. Então precisaria 4 pontos. Ah, mas não vai vencer as 19. Verdade. Não vai vencer as 19. É muito difícil. Mas para cada ponto perdido em casa, vai ter que buscar fora. E fora o Guarani fez uma grande partida, talvez a melhor na competição, no jogo contra a equipe do Ceará. Ah, o Ceará estava com a cabeça lá na Copa do Nordeste, né? Pode ser, mas o Guarani fez um grande jogo naquela oportunidade e meteu 2-0 em cima do Ceará. Então, não é que não deva melhorar. Melhorar, a gente tem que melhorar sempre. No futebol e na vida. Tem que estar sempre lutando para melhorar. Mas o Guarani está conseguindo êxito. 100% em casa e fora de 3 jogos ele ganhou 1. E esse 1 que ele ganhou é melhor do que 3 pontos de 3 empates. Porque a vitória é critério de desempate. Então, talvez, se ele tivesse empatado os 3 fora, estaria sem perder ainda na competição. Mas 3 pontos, volto a repetir, melhor ganhar 3 pontos de uma vitória do que de 3 empates, porque lá na frente, se precisar, vai, evidentemente, necessitar do critério de desempate. Aliás, 3-0, né? Ganhou de 3-0 do Ceará, não 2-0. 3-0 contra a equipe do Ceará. Esse foi o resultado e a melhor partida do Guarani. Campanha Senasa, todos contra a dengue.
Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus. É isso mesmo. Você precisa se preocupar com isso. Vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Bandeirantes. Ouvinte no ar, ouvinte participando, 18 e 20. Fala. Boa tarde, Batista. Bom, a entrevista do Marcos Eberlin foi feita pelo Paulo Santana, que é funcionário dele, né, e da Ponte Preta. Então, na verdade não foi uma entrevista, foi um pronunciamento. Mas tudo bem, a gente não quer também pôr fogo em ninguém, não. A gente só quer saber o seguinte, o que eu fiquei curioso é porque onde a Ponte arrumou esse valor aí, porque o Eberlin fala toda hora que a Ponte está sem dinheiro nenhum. Agora, de repente, consegue pagar 4 milhões numa semana. Ou vendeu algum jogador, ou já, né? Alguma coisa aconteceu de boa, né? Porque entrou dinheiro, né? Mas alguma coisa aconteceu aí que ele não... Como não é entrevista, ele não foi questionado. Um abraço, Júnior Fernandes Souzas. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e equipe. Com relação ao Guarani, o CH comentou que as últimas 3 partidas o Guarani vem jogando muito mal. Na verdade, CH, são 4 rodadas, porque o jogo contra o Ituano nós não perdemos pelos milagres que o Pegorari fez naquele jogo, porque contra o Ituano já jogou muito, muito mal. Um abraço, Edilson de Campinas. Abraço, Edilson. É complicado, né? O Guarani vem de 6 rodadas da competição, 5 no G4 e uma em 5º lugar. Tá jogando mal, mas olha a campanha. 3º melhor ataque da competição, 10 gols marcados. Então, olha a campanha. Não é o melhor futebol que vai subir, não, hein? E nem vai ser campeão. Vai subir quem tiver o maior número de pontos, vitórias, gols marcados. Claro que seria muito bom, né? Se tivéssemos as duas coisas. Um futebol agradável de toque de bola, triangulações, penetrações, jogadas maravilhosas e ganhando a partida. Mas se não dá, na vida é assim, velho. Existe o ideal e o possível. Qual que é o ideal? Jogar maravilhosamente bem, dando espetáculo e ganhando jogos. Só que não está sendo possível. Então vai no que é possível. Ganhar os pontos, ganhar os jogos. É isso que o Guarani está fazendo. Mais um ouvinte no ar. Fala. Boa noite, amigos da Band. Ô Batistão, vocês que narram jogos, vocês não estão com dificuldade de visualizar a bola, não, na Série B? À noite, principalmente. Essa bola azul, péssimo, hein? Péssimo. Todo mundo no estádio reclamando, não dá para ver direito. A gente fica meio desligado do que aconteceu no lance. CBF tinha que alterar isso aí. Bola tem que ser branca, vermelha, pode ser amarela, laranja, mas azul, aí tá complicando, não tá não? Um forte abraço aí, Fernando da Vila Padre Anchieta, bugrino da pele até o osso. Abraço, muito obrigado. A bola é horrorosa. E a maioria dos estádios, a iluminação é péssima, como é o caso dos estádios aqui de Campinas. Guarani, eu li no site Planeta Guarani que vai mexer na iluminação. Parece que já está aí, né, com um plano de mexer na iluminação. Só para você ter uma ideia, a iluminação ideal para um estádio de futebol é de 3.000 lux.
3.000 lux. O estádio do Guarani não tem 400 lux de iluminação. Então, à noite fica muito mais difícil. Não sei quem é que teve essa ideia, né? Normalmente o cara que tem essas ideias, ele nunca passou nem em frente a um estádio de futebol. É o cara lá da arte, né? Ele estudou para isso e etc. Ele tem uma empresa que cuida desses negócios e tal de visual e aí encomenda e ele faz isso daí. O cara nunca passou em frente a um estádio de futebol. É igual camisa de time. Tem camisa que esconde o número. Não dá para ver, né? Não dá para ver. Felizmente, aqui em Campinas, os dois clubes de Campinas, os números são ótimos. O do Guarani é excelente, número grande, dá para ver bem. Da Ponte também, um pouco menor, né? Meio diferenciado e tal, mas também dá para ver bem. Agora, tem time que não dá para ver. Aí no computador o cara faz lá, nossa, que bonito, olha só, aí chama o outro, né? O outro vem, nossa, parabéns, né? Sensacional. Agora, lá na camisa, o jogador se movimentando, some, desaparece. Tem time que coloca o número dourado ou número prateado. Às vezes a camisa é uma camisa escura e desaparece. A importância do número para o narrador é fundamental, porque senão você não sabe quem é o jogador que está com a bola. E essa bola azul é horrorosa, ela desaparece, dá a impressão nos jogos noturnos que os caras estão jogando sem bola. Parece o Cilinho, que Deus o tenha, lá no Paulista do CH, em Jundiaí, teve uma ocasião que ele ministrava treinos sem bola para memorização do jogador. Então, o jogador memorizava a jogada, né? Vem a bola e tal, ele mata, faz o passe, treino sem bola. Inovação do Cilinho. Agora apareceu uma bola azul num gramado verde. Aí dá a impressão de que não tem bola. Você está com toda a razão. Ouvinte participando conosco. Boa tarde, Batista. Esse aqui já foi, né? Batista, o Guarani ganhou de 3-0 do Ceará. Marcos Oliveira, Campinas. Eu fiz a correção exatamente dentro do mesmo raciocínio, né? Tinha falado 2-0 e depois refiz, consertei, colocando 2-0. Boa noite, Batista. No domingo, acredito que o Guarani irá entrar com Derek mais 10. Concentração e movimentação em blocos, como o treinador Pivete está pedindo para o time jogar. Irá fazer a diferença. Temos padrão tático. Abraços, Adriano Gomes, do Jardim Miriam, o Reduto de Bugrinos. Abraço, muito obrigado. E hoje a gente tem uma dica da Uesco muito especial para você. Profissional que precisa de uma ferramenta que realmente faça diferença no seu dia a dia. Conheça um pouco mais sobre o martelete perfurador rompedor WS3228K com 900 watts e 3,2 joules de força de impacto. Ele vem com 4 funções, ó: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360 graus da talhadeira, além de velocidade variável e reversível, proteção contra superaquecimento e muito mais. Ele é ideal para pegar pesado na linha com estruturas. É isso mesmo, pegar pesado na lida com estruturas metálicas para fixação, instalação e manutenção industrial. Com o WS3228K, todo canteiro de obras ganha um reforço capaz de transformar o resultado final. Acesse para saber mais
uescoferramentas.com.br. O Esco escreve-se com W. W-E-S-C-O. O Esco, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. 18h29, intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Derby 205, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, dia 21 de maio às 18 horas pelo Campeonato Brasileiro 2023. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, o derby aqui é 2001 no Brinco, Campeonato Paulista, um público sensacional, 19.006 pagantes e eram 2 árbitros. Naquela época, uma invenção que fez aí no Paulistão, apitaram Paulo César Oliveira e Anselmo da Costa. E aí o Guarani com o Edervan no gol, Edervan que inclusive hoje trabalha no Guarani, Rafael, depois Luciano Baiano, Hernani, Marcelo Souza e Jorge Luiz, o Marcelo Souza da Ponte foi pro Guarani, André Gomes, volante, Fausto, Luiz Fernando Martinez, grande revelação do Guarani, e Renato, Marcinho, depois Ederson e Fumagalli, depois Lindomar que jogaria na Ponte em 2004. O técnico, o saudoso Carlos Alberto Silva, o técnico campeão de 78. Na Ponte, no gol, Adriano Basso, o Dionísio, nesse dia que foi lateral direito, revelação da Ponte, jogava de volante também, Alex Oliveira, Ronaldão e Wagner, depois Macedo, aqui Ronaldão e Macedo, que tinham sido bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial pelo São Paulo. Fabinho, volante, revelado na Ponte, Mineiro, que já tinha passado pelo Guarani, veio do Rio Branco para a Ponte, Piá e Elivelton,
Elivelton, que fez o gol do título da Libertadores pelo Cruzeiro no Mineirão em 97. E Elivelton, que fez o gol do Corinthians numa final paulista contra o Palmeiras. Depois entrou aqui o Clodoaldo no lugar do Elivelton. Adrianinho, que mora nos Estados Unidos. Depois entrou Marco Aurélio Jacozinho, que fez aquele golaço da Ponte contra o Atlético Mineiro, gol de placa lá no Majestoso. O goleiro Veloso do Atlético Mineiro naquela oportunidade. E o Washington, o Mega Massa, que marcou mais de 80 gols com a camisa da Ponte. O técnico da Macaca, Nelsinho Batista, que está no Japão, está com 72 anos, muito tempo de Japão. Nelsinho Batista, que como técnico foi campeão brasileiro pelo Corinthians 90 e também foi campeão da Copa do Brasil pelo Esporte em 2008 e em cima do Corinthians. Vamos lá, o Marcinho faz 1-0 o Guarani no primeiro tempo. O Marcinho, que veio do América de Rio Preto para o Guarani. 99, o América subindo para o Paulistão, da Série A2 para o Paulistão. Cilinho no comando e o Marcinho tinha como companheiro lá no América o Fumagalli. E ambos estão nesse derby aqui pelo Guarani. O Renato faz 2-0. Renato, que viraria Renato Abreu. O Renato veio do União Agrícola Barbarense para o Guarani. Do Guarani foi para o Corinthians. Do Corinthians para o Flamengo. E no Flamengo, sim, viraria Renato Abreu, porque no Flamengo tinha Renato Augusto. E depois o Washington marcou o gol de honra da Ponte. Foi 2 Guarani, 1 Ponte. E um detalhe, logo após a partida foi colocado no sistema de som do Brinco uma valsa. Era uma gozação, uma referência, como quem diz, há 15 anos que a Ponte não ganha do Guarani. Então foi colocada a valsa de 15 anos. Na realidade, nesse dia aqui, eram 13 anos e 9 meses que a Ponte não vencia. Vamos ao gol do Renato. Renato, 11 do segundo tempo. E ao final o amigo Batista chama o repórter Alex Correia, que eu tive a oportunidade de trabalhar com esse menino aqui, época de Rádio Educadora de Campinas, quando éramos na General Osório, esquina com a Glicério. Antes de mudarmos para cá, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, na Avenida Francisco de Paula Souza, aqui no Jardim São Gabriel. 4 de fevereiro 2001, o gol do Renato, o gol do derby. Arranca Fumagalli, bola cruzada para Renato, saiu o goleiro, bateu, é gol! Gol! De 11 minutos da etapa final do jogo, na cobrança de falta pela direita, Luciano Baiano rolou tocando para Fumagalli, partiu pela lateral da grande área e fez o cruzamento. Adriano, o goleiro, saiu mal do gol e Renato apareceu para encostar a perna na bola e mandou para o fundo do gol. Renato, no limite físico e emocional, buscou força para tocar a bola na esquerda para o fundo da rede. Nasce a emoção mais forte do jogo. É o segundo do Guarani no grande derby campineiro. Renato, 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 camisa 11. Autor do gol no Brinco, amplia, Guarani 2, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu, Alex Correia. Uma grande jogada pela direita, pelo Guarani. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você.
Aproveite o especial de bebidas do Iga Atacado. Cerveja Petra escura long neck 330 ml 3,49. Cerveja Skol puro malte 350 ml 2,69. Chopp Vien Beer Hexa Malte 1,5 litro 12,79. Skol Beats Mojito lata 269 ml 4,99. Ofertas válidas somente nesta segunda 15 de maio. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Beba com moderação. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 8h39, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Tá dizendo aqui o ouvinte, ó. Deixa eu ver aqui, amigos, boa tarde. Como pode um time desses não ter o tesão da bola, vontade de jogar? Parece que eles estão numa preguiça, sabe aquela tiriça? Parece que comeram uma feijoada antes do jogo. Quando pegar um time bom, não vai ver a cor da bola. E se subir, e se não mudar a mentalidade na Série A, cai no primeiro turno. Vai passar vergonha. Abraços a todos e bom programa, Batista. Jair de Jales, interior de São Paulo. Abraço, Jair, muito obrigado pela sua participação. Vamos com informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino está chegando no ar da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Fala, Batista, amigo ligado no Esporte em Debate, em especial a você, torcedor da Ponte Preta, chegando com informações da Macaca, que perdeu, na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro da Série B, derrota para o Londrina ontem pelo placar de 3-0 no Estádio do Café. A Ponte até que equilibrou as ações durante a primeira etapa. No segundo tempo, logo no comecinho, com menos de um minuto, o Felipinho foi expulso após receber o segundo cartão amarelo e aí complicou a situação da Ponte. O Londrina foi para cima e marcou os 3 gols da vitória na segunda etapa. Resultado ruim porque atrapalha a sequência da Ponte, que vinha de 3 jogos sem derrota. Eram 2 empates e 1 vitória sob o comando do técnico Felipe Moreira, que perdeu apenas na sua estreia no jogo contra o Criciúma. Mas ontem a Ponte esteve irreconhecível, não jogou bem e acabou saindo com a derrota. Derrota que coloca a Ponte, Batista, na zona do rebaixamento da Série B. Lógico que está muito cedo ainda, né? São 6 rodadas, ainda faltam 32 jogos, mas é preocupante. Acende o sinal amarelo pelos lados do Moisés Zucarelli, porque domingo tem derby, 18 horas, Ponte Preta e Guarani no Majestoso. A Ponte ontem não utilizou o Gé, que está pendurado com 2 cartões amarelos, foi poupado exatamente pensando no derby, e também não teve a presença nem do Pablo Diego e nem do Eliel. Ou seja, um ataque totalmente desfalcado a Ponte Preta teve na partida de ontem na cidade de Londrina. Com isso, o Dudu Ratamoto foi o único atacante de ofício. O Elvis, enquanto esteve em campo, ele fez essa função mais próxima do ataque, mais próxima do Dudu Ratamoto. A campanha da Ponte Preta na Série B pré-derby não é uma campanha boa, né? 5 pontos apenas em 18 conquistados, com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Uma campanha ruim que preocupa assim o torcedor da Macaca. Para o derby contra o Guarani, o técnico Felipe Moreira vai ter a volta do Amaral. O Amaral, que esteve fora do jogo com Londrina, cumprindo suspensão automática por 3 cartões amarelos, está de volta, mas ele perde o Felipinho, exatamente pela expulsão de ontem. O Felipinho vai cumprir a suspensão automática. E a possibilidade também, pelo menos a expectativa, da recuperação tanto do Edson, o zagueiro, quanto do Pablo Diego. Eles vão ser melhor avaliados durante esta semana para saber se terão condições ou não de jogo. A questão do Edson não é tão preocupante porque a zaga da Ponte Preta é a zaga titular que jogou ontem, né? O Matheus Silva e o Fábio Sanches, jogadores que já estão acostumados a jogar juntos. Mas há necessidade aí do Pablo Diego, esse sim, atacante titular da Ponte, então será importante se ele puder voltar aí e reforçar na Macaca nesta partida contra o Guarani. Lógico que ninguém fala na Ponte Preta com relação à crise, ninguém fala sobre pressão, mas que ela existe, né? Se não a crise, mas a pressão.
exatamente pela falta de resultados positivos, pela falta de vitórias e por ter sofrido uma derrota como essa, uma derrota gigante para o Londrina. Aliás, a Ponte igualou ontem a sua pior derrota no campeonato, que havia sido contra o Vitória também por 3-0, logo na estreia em Salvador, sob o comando ainda do técnico Hélio dos Anjos. Então, segunda vez que a Ponte perde pelo placar de 3-0 neste Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte espera ter uma semana de liberação de jogadores junto ao departamento médico, de reforços vindo do DM, para que o técnico Felipe Moreira possa montar o time pensando no derby 205, que vai ser em casa, somente com torcedores da Macaca no próximo domingo. Nós falamos da Ponte, Batista, aqui no Esporte em Debate. O Iga Atacado tem hortifruti recheado de frutas, verduras, legumes fresquinhos e selecionados. Toda terça e quarta-feira nas lojas, em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com Americana, e também mega loja em Sorocaba. As melhores ofertas para a sua economia. Vamos para as ofertas de hoje. Cebola nacional, R$ 13,79 o quilo. Uva Niágara, bandeja com 500 gramas, R$ 4,98. Ofertas do Hortifruti somente nesta terça e quarta-feira, dias 16 e 17 de maio. Quer mais ofertas? Quer? Tem muito mais! Na loja toda, valendo até 22 de maio. Alho real sem casca, 500 gramas, R$ 7,89. Ovo branco Caldana, R$ 14,98 a cartela, com 20 unidades. Pague com um cartão alimentação ou muitas outras opções de pagamento. Compre pelo Televendas Iga Atacado. Os números estão lá no site Iga com H, iga.com.br. Acompanhe também no Instagram e no Facebook. É só clicar Iga Atacado Oficial. Bandeirantes. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. 18h46. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um grande abraço aos amigos do Esporte em Debate. Uma segunda-feira recheada, uma segunda-feira muito especial, porque entramos aí na semana do derby. E temos um Fala Galera aqui bastante picante. Pelo lado alvinegro, lado da Macaca, você acha que Felipe Moreira deve continuar no comando da Macaca? Ou esperaria o derby? Não, tem que esperar o derby. Tem que jogar. Ontem foi uma tragédia o segundo tempo da Ponte, mas o primeiro tempo achei que o time jogou bem. Estava bem organizado, foi melhor do que o Londrina e a expulsão arrebentou com tudo. E uma baixa intensidade ofensiva, porque não dá para acreditar que o Elvis vai ser segundo atacante junto com o Dudu Ratamoto, ou vai aparecer como um falso 9, ou que pelo lado direito o Cássio Gabriel com aquela intensidade baixíssima vai resolver o problema. Na verdade, a Ponte tem na minha avaliação, 3 atacantes titulares, para que joguem 2, porque o esquema é o 4-4-2. São eles, Gé, Pablo Diego e o Eliel. Os 3 estavam fora, 2 por contusão e 1 por uma opção, para mim, equivocada. O Gé não deveria ter sido poupado. Então, enquanto o time estava com 11, ficou com a bola, tal, levou legal, foi melhor do que o Londrina no primeiro tempo. Então, vai trocar treinador agora para correr atrás de aventuras. Ah, mas se perder o derby, a diretoria se explica como? Ué, e quem é que garante que se chegar um treinador novo vai ganhar o derby? Eu não garanto nada. Então eu manteria, sim, o Felipe e, claro, dando toda a estrutura, todo o apoio para ele e para o elenco, para que a Ponte consiga fazer um grande jogo, que tenhamos uma grande festa do esporte campineiro, com a Ponte, com o Guarani se apresentando nos seus limites máximos no próximo domingo. E subindo
um pouquinho aqui, subindo não, né? Comecei hoje pelo lado alvinegro, então descendo a Avenida dos Esportes e me dirigindo para o lado alviverde, com Derek pedindo espaço. Você o manteria como titular? É isso? Com Derek pedindo espaço, você manteria o jogador no time titular, mesmo com um possível retorno do Bruno Mendes? Claro que eu manteria, sem dúvida. Bruno Mendes marcou um gol, tendo iniciado 5 partidas. Derek marcou 3 gols, tendo iniciado apenas 3 partidas. Hoje é um jogador de mais movimentação, mais efetivo, e os números são muito mais favoráveis. Então, mesmo que o Bruno, que é um grande centroavante, que é ídolo da torcida, que tem uma história e tudo mais, é prata da casa, mas o momento, futebol é momento. E no momento, o Derek está numa condição melhor, inclusive física. E também, provavelmente, o Bruno Mendes não terá condição em função de um problema na panturrilha. Se tiver condição, vai a meio pau, porque não vai treinar, provavelmente não treine no ritmo dos demais a semana toda. Mas a pergunta é clara, se ele ganhar condições, você manteria o Derek? Sim, manteria. Simples assim. Sem pensar muito, pelo momento do Derek e pelo momento do Bruno Mendes, eu manteria o Derek como titular. Batista. Agora, CH, o futebol é estranho demais, né? Eu me lembro que o Hélio dos Anjos teve uma partida que colocou o Matheus Jesus para jogar de centroavante. E aí a defesa, pelo esquema utilizado, é que o Matheus Jesus não foi bem, tá? Só para pontuar. Mas a defesa é que o Matheus Jesus já tinha feito essa função quando ele jogou no Red Bull Bragantino. Ele próprio falou isso quando deu a entrevista. Mudou o treinador, né? Felipe Moreira é o treinador. Aí não tem o Gé. Acho que foi poupado por causa do cartão para o derby. A Ponte não se pronunciou. Ele é o machucado, sem condições. E aí o Felipe Moreira coloca o Elvis para jogar mais à frente. Ora, se o Matheus Jesus já tinha feito essa função, por que não colocou então o Matheus Jesus e não o Elvis? Porque o Elvis, que até reclamou na saída do gramado, que jogou numa posição diferente, que não estava acostumado, etc. e tal, reclamou também que estava com o joelho, não estava com o joelho legal, ainda sentindo dores. Então, por que não colocou o Elvis, que não estava, segundo ele, não estava 100%, para jogar na dele, que é mais confortável quando não se está 100%? E por que não colocou, então, o Matheus Jesus lá na frente, que ele é bom, inclusive, na cabeçada, tem um poder forte de arremate por cima? Por que o Felipe Moreira não fez aquilo que o Hélio dos Anjos fez quando colocou o Matheus Jesus para jogar lá na frente de pivô, hein, CH? O Batista, o problema é comportamental individual. O Matheus Jesus não joga faz tempo. Você fez o jogo, você viu o comportamento do atleta. Você colocando ele como segundo volante, como terceiro volante, como atacante, ele está andando em campo. Porque talvez esteja desgastado, jogando no sacrifício, a gente não sabe. Eu estou falando da partida que assisti e trabalhei contra o Londrina. Ele foi uma figura decorativa. E quando ele não joga, fica complicado. Ele é um cara que faz a diferença. Então ele não jogou, o Cássio Gabriel não jogou, o Elvis não jogou. Fica complicado, né? Fica muito complicado. Então, a Ponte, na minha opinião, ela não foi derrotada pelo Londrina pelo posicionamento no Matheus Jesus. É pelo conjunto da obra. Pela expulsão do Felipinho, pelos erros de passe do Arthur, que deu de presente o lance do primeiro gol que saiu do pênalti. O Elvis estava ligeiramente ou completamente fora de forma e sem ritmo. Seu Cássio Gabriel fora de posição. E a decisão do treinador de segurar o Gé em Campinas, não tendo um só atacante titular para jogar um jogo que vale 3 pontos, que foi contra o Londrina.
Então foi uma série de situações. Dá para discutir o que o amigo colocou? Dá para discutir. Eu prefiro o Matheus Jesus aqui, de frente, aqui atrás, do lado do primeiro volante, olhando o jogo de frente. Agora, eu também não sou maluco. Diante de todo esse cenário sem os atacantes titulares, poderia ser uma possibilidade. Ele jogar um pouco mais adiantado. Como poderia, lembrado pelo Tigrão de maneira precisa, você colocar o Ramon ali como segundo volante. Agora, como é que eu vou defender o Ramon como segundo volante se toda hora ele está machucado? A gente nunca sabe o que acontece com o rapaz. Ficamos aqui levantando, olha, tem que jogar o Ramon Carvalho, tem que jogar. Aí vem a notícia. Ah, sentiu, tá no DM, tá com dor muscular, tá com incômodo, tá com unha encravada. Bola a gente sabe que ele joga. Então é muito relativo discutir se tivesse isso ou aquilo. Eu prefiro analisar, e considero tudo que o amigo falou, o comportamento de quem jogou. E quem jogou no segundo tempo passeou em campo. A Ponte tomou 3 e poderia ter tomado 5. Eu não disse, né, que a Ponte perdeu por causa disso. Eu apenas pontuei porque se o Matheus Jesus tinha jogado assim e defendeu a escalação dele, dizendo que ele já tinha feito essa função, a menos que o Felipe Moreira não tivesse essa informação. Porque quando o Matheus Jesus jogou de centroavante, o Felipe Moreira estava no sub-23. Mas o Nenê Santana estava lá, ué. Não estava? Estava lá, auxiliar. Então poderia ter passado, nem sei se é isso, né? Mas se o Felipe Moreira não tem informação, alguém poderia ter passado a informação. Olha, não tem centroavante. Do grupo aqui, quem é que já jogou de centroavante? Matheus Jesus. E aí coloca o Elvis, que não fez na sua carreira nenhuma vez essa função. Não disse e não acho que a Ponte perdeu por causa disso. Apenas pontuando. A Ponte perdeu porque perdeu um jogador, Filipinho, aos 30 segundos, foi dar um carrinho por trás, já tinha cartão. Ele é muito jovem, paga pelo noviciado. Mas tem que aprender com os erros. Não podia, tendo o cartão amarelo, dar uma carrinhada daquela que ele deu por trás. E perdeu também porque o experiente jogador Arthur não poderia ter cometido o pênalti infantil que ele cometeu. Se é um jogador jovem que faz aquilo, é até aceitável, né? Como estamos aceitando esse erro cometido pelo Filipinho. Agora, o Arthur não, é. Tudo bem que ele errou o passe, faz parte do jogo. Errou um passe na intermediária, faz parte do jogo. Aí ele vem correndo atrás do cara do Londrina e comete um pênalti besta. Mas nem na várzea se comete um pênalti desse jeito, é. E ainda um jogador experiente. Então estas foram as razões pelos quais a Ponte perdeu o jogo. Depois também o time estava totalmente destrambelhado. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Intervalo e voltamos já já, 18h58. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada?
Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19974178000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Corinthians e São Paulo, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, clássico majestoso realizado neste domingo na Neoquímica Arena. O Corinthians do técnico Vanderlei Luxemburgo com Cássio, Fagner, Murilo, Gil e Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon, depois Rony, Juliano, depois Matheus Araújo, Wesley, depois Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto, depois Felipe Augusto. O São Paulo do técnico Dorival Júnior, Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Gabriel Neves, depois Luan, Pablo Maia e Wellington Rato, depois Alisson, Luciano, depois Rodriguinho, Caleri, depois Juan, Michel Araújo, depois Marcos Paulo. Os gols do jogo, Michel Araújo foi quem fez para o São Paulo no início do jogo. E na reta final do primeiro tempo, Roger Guedes, cobrando o pênalti, empatou. Público, 41.118 pagantes. Arbitragem de Bruno Arleu Araújo. Esta ficha técnica de 1 para o Corinthians, 1 para o São Paulo, Brasileirão. Uma novidade para você da Brasitone. A Brasitone acaba de fazer uma parceria de distribuição dos inversores Raionic. Temos uma vasta gama de inversores com tensões e potências para solucionar o seu problema de energia. Imagina uma viagem longa, você podendo usar o seu frigobar, televisão, ventilador, enfim, os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco ou trailer. Equipamento também pode ser usado em ambulâncias. Temos todas as opções para converter 12 volts em 110 ou 220 volts. É conforto e facilidade para sua viagem ou passeio. Inversores Raionic, você encontra na Brasitone. Acesse brasitone.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
19:04, Esporte em Debate, ouvinte no ar. A mensagem de áudio vai pro ar agora. Boa noite, equipe Bandeirantes, Mário Passi, São Paulo. Discordo que o Guarani jogou mal. Fui no jogo e o fato de ter ficado mais na defesa no segundo tempo não quer dizer que jogou mal, cara. As pessoas querem ganhar de 3, 4, 5-0 todo o jogo. E eu entendo um pouco o comportamento dos jogadores. Time, começo de campeonato, tem lesões pra caramba. Você mete 2-0 de 6 minutos, é super natural que aconteça isso. Sampaio também falam de um jeito que parece que ele amassou o Guarani. Vamos combinar, gente? Também não foi isso, né, que aconteceu a realidade. Tiveram 2 ou 3 chances, não é amassar um time. Isso é de sacanagem. Estão fazendo aí um meia-culpa para tentar equilibrar as ações. A verdade é nua e crua. O Guarani é favorito contra o Derby, deve ganhar o jogo. Se os dois times jogarem o que jogam, o Guarani deve ganhar. É óbvio que é difícil, é clássico, mas enfim. A análise fria é essa, cara. Você tá de sacanagem. O Guarani tá no G4, eu tô no Z4. Tudo pode acontecer na vida. Pode cair um raio e matar todos os jogadores. Pode acontecer um monte de coisa. Mas a realidade é que o Guarani joga melhor, o Guarani está melhor. E mesmo nos jogos que jogou mal, eu ainda acho que com esse futebol mal ganha da Ponte Preta. Tá? Então, um abraço a todos aí, falar para os bugridos parar de cornetar. E a Ponte Preta pode rezar. Um grande abraço. Um abraço, John Edson, Manaus, Amazonas. Carlos Batista, na próxima quarta-feira, dia 24 de maio, pelo Brasileiro da Série B, ou Derby Campineiro, transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Band. 20 anos depois da última vez que a Record transmitiu o Derby Campineiro pelo Campeonato Paulista 2003. Mas o derby não é quarta, né, amigo? O derby é domingo, dia 21 às 18 horas. Mas, de qualquer maneira, valeu aí a sua informação. 20 anos que a Record transmitiu o derby paulista pelo Campeonato Paulista em 2003. E atenção, você que está me ouvindo agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você dirige debaixo de chuva, mas aquela chuva forte mesmo, na hora que você liga o limpador do para-brisas do carro, ele limpa mesmo ou só dá aquela espalhada na água? É horrível, não é mesmo? Se estiver acontecendo isso, é porque a palheta do limpador do seu carro está ressecada e já passou da hora de trocar. Então passa lá, na Rocha Autopeças. Eles têm toda a linha de palhetas de altíssima qualidade para todos os modelos de carro. Você vai pagar baratinho e você mesmo, sabe, com um pouco de habilidade consegue trocar a palheta. Na Rocha Autopeças tem mais de 40 mil variedades de peças para deixar o seu carro renovado. Então acesse aí, ó, rochaautopeças.com.br, encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor e peça o orçamento para ele. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite. Boa noite. Batista, CH, Tigrão. Aqui é Clóvis Medina de Indaiatuba, Ponte Pretano. Muito decepcionado. Olha, a Ponte Preta para mim está desmontada totalmente na forma física, psicológica e é totalmente desmontado o time. O time está desconhecido. Eu acho que a Ponte, se continuar assim, vai embora, viu? Estão jogando de uma forma muito terrível.
Eu acho que no derby, se for assim, vai tomar um sacode do Guarani. Vai ser o pior derby da Ponte Preta. Eu sou Ponte Pretano, e esse derby vai ser triste. Se o time não for arrumado, não for ajeitado, psicologicamente principalmente, porque tá demais. O time não tá... Entra em campo e ninguém fisicamente ninguém se mexe. O time tá... O que vocês acham? O que vocês falam para mim de tudo isso? Obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Ouvinte mandando mensagem de texto. Tá louco, já encheu esse negócio de ficar reclamando da cor da bola. E com a atenção da bola sempre vem a história da iluminação dos estádios de Campinas. Vamos mudar de tecla. O ouvinte aqui, né, fez a colocação e eu simplesmente respondi, né, ao ouvinte. Foi isso que aconteceu. Sobre a bola e em seguida coloquei a questão também da iluminação, tá bom? Batista, boa noite. O Porfírio pode jogar no derby. Leandro Simberg. Leandro, o Porfírio podia jogar contra o Sampaio Correia, mas não estava nem no banco, né? O Guarani emitiu um parecer através do Rodrigo Pastana. Li o parecer aqui porque eu tinha dado uma informação de que o Guarani iria afastar o Porfírio, devido à acusação de estar envolvido na máfia das apostas. Consultei o Pastana, através de uma palavra oficial, ele disse que o Guarani não ia afastá-lo, não estava afastado e não ia tomar nenhuma providência, porque o Guarani não havia sido notificado e tinha também a questão jurídica. Só que, no jogo contra o Sampaio, o Porfírio não apareceu no banco e também não teve qualquer informação pelo motivo que ele não estava no banco de reservas. Estou fazendo uma leitura de que ele também não estará no derby. Aí, o Guarani pode explicar, né? Ainda pode explicar, mas normalmente a assessoria de imprensa manda informação aos jogadores que estão contundidos, àqueles que não estão contundidos, mas estão suspensos, enfim. Informação, aliás, muito bom, hein? O caderno virtual mandado pela assessoria de imprensa antes de cada partida, com muitas informações úteis, como estas que eu estou colocando aqui. E aí é o seguinte, deixa eu ver aqui no pré-jogo contra o Sampaio Correia, colocou aqui, ó, nota do departamento médico. Alan Santos, estiramento muscular na panturrilha direita. Bruno Mendes, lesão muscular na panturrilha esquerda. Ah, tá aqui, ó. Diego Porfírio, desconforto muscular no adutor da perna direita. Ah, então tá correto, né? Então teve sim no press kit que foi passado para a imprensa, tinha sim nota do departamento médico com o Diego Porfírio. Então tá certo, o motivo pelo qual o Diego Porfírio não estava no banco contra o Sampaio foi esse desconforto muscular. Durante a semana, evidentemente, ele vai ser observado. Se estiver liberado, claro, tem condições totais de jogar o derby, tá bom? Abraço, muito obrigado para você, ouvinte Leandro Simberg, que mandou para cá esta mensagem pedindo a nossa opinião se o Porfírio pode ou não jogar o derby. E por falar em derby, vem aí o derby 205. Confronto marcado para domingo, dia 21, 18 horas.
Estádio Moisés Lucarelli. Primeiro turno, Estádio Moisés Lucarelli. Segundo turno, Estádio Brinco de Ouro. A história, a rivalidade, os gols, os números dos confrontos, os personagens. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. E Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Chame pelo WhatsApp 995450320. Sudeletro. Bandeirantes. Notícias e informações que não têm ligação com os times de Campinas. Atenção, comentaristas. Eles vão escolher um tema. Tema 1. Série D. Inter de Limeira empata com o Cascavel por 1-1. Estava ganhando o jogo e novamente no finalzinho, aos 50 minutos, tomou empate no Limeirão. 15 de Piracicaba, 0-0 com o Operário do Mato Grosso do Sul. O jogo foi em Campo Grande. Outra notícia, Corinthians será denunciado no STJD por gritos homofóbicos em clássico contra o São Paulo. Timão pode perder pontos no Brasileirão ou então ser punido com multa em dinheiro. E a terceira notícia, fora de combate no PSG, Neymar participa de comemoração de título do Barcelona. Vamos lá, Tigrão, das três, qual a que você escolhe para colocar hoje a sua opinião, hein, Tigrão? A última, esse negócio do Neymar, o Neymar, ele é um para-raios, né? Ele parece que ele chama problema. Então ele está afastado, ele teve um problema de novo aí no pé, e inclusive recentemente foi visto na Vila Belmiro de muletas, e aí está morando na França, recebe um salário bilionário do Paris Saint-Germain, tem que se dedicar integralmente ao tratamento, à fisioterapia para voltar o mais rapidamente possível, para melhorar este custo-benefício dele no Paris Saint-Germain, que é horrível, e aí o Barcelona ganha o título e ele vai na festa. Quer dizer, os caras da França, o torcedor do Paris Saint-Germain, os diretores, os caras que botam a grana, o investidor, tem que todo mundo botar nariz de palhaço, né? Ah, mas qual o problema? Não, qual o problema não. Hoje ele é atleta do PSG. Então, gosta de andar no limite, gosta de andar no globo da morte, gosta de ser para-raios, e às vezes dá a resposta. Eu sei que ele tem muito dinheiro, ele acha que ele tudo pode, mas ele é mortal como todos nós. Às vezes dá respostas atravessadas, dizendo que se sente perseguido, que as pessoas se metem na sua vida particular e ninguém tem nada a ver com isso. Puxa, mas será que o torcedor francês do Paris Saint-Germain não merece um pouco mais de respeito? Querendo ver o cara em campo, se entregando 12 horas por dia ao trabalho de recuperação, e uma hora ele está na vila de muleta, outra hora ele está na festa do Barcelona. Resumindo, né? O Neymar, que pintou como o Pelezinho, que pintou como talvez o maior craque da história do futebol brasileiro depois do Rei, ele dia a dia vai melancolicamente caminhando para um final de carreira próximo do anonimato e sem brilho. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo. Vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Rádio Bandeirantes. E você, CH, qual o assunto que você escolhe para colocar hoje o seu comentário em CH? Sobre os gritos homofóbicos
da torcida do Corinthians para com os jogadores e time do São Paulo. Esse tipo de coisa, racismo, canto homofóbico, discriminação, no futebol só vai parar se tiver punição. Enquanto não legislar severamente, aplicar a lei, que ainda não existe de fato, e punir os clubes para tomar uma providência, isso não vai parar. É muito triste tudo isso, muito triste. Racismo, homofobia, tudo isso que persiste no futebol. Entristece, deixa manchada o espetáculo que era disputado por uma situação, o jogo até ficou parado, negócio horroroso. Eu lamento muito tudo isso, mas enquanto não acontecer punição exemplar, isso não vai parar. 19h19 em Campinas. Batista, boa noite. Carlão do Miriam, falta sombra pro Gé, nas mesmas características. A Ponte não sabe jogar de outra forma. Olha, surgiu a informação de que a Ponte teria o interesse no Vinícius Popó, do Capivariano. O jogador marcou muitos gols. Aliás, o Capivariano foi campeão da Série A3. Campeão São José, vice, os dois já tinham subido e o Capivariano meteu 3-0 no São José. E aí, recebi a informação de que a Ponte, sim, tinha um interesse, mas chegou à conclusão, através de observações, que o Vinícius Popó é um jogador que marca gols, mas não tem qualidade técnica. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, poxa vida, mas esse não é o caso do Dadá Maravilha, que era sofrível tecnicamente, mas foi um grande artilheiro. Outros jogadores também nessa situação, né? E aí o Vinícius Popó foi, me parece que para o Operário de Campo Grande. Esse time aí que empatou em 0-0 com a equipe do 15 de Piracicaba pela Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sempre penso numa história que foi contada pelo Eli Carlos, que Deus o tenha, grande Eli Carlos. Ele e o Juan Figuer, ele trabalhava na época para o Juan Figuer. Foram ver o Nilson, aquele centroavante que jogava no 15 de Jaú. E aí terminou o jogo, né? Eles foram lá para observar o Nilson e o seu Juan, que também já é falecido, perguntou para o Eli Carlos se ele deveria contratar. Juan Figuer, um grande empresário do futebol com ramificações mundiais. E o Eli Carlos disse que não tinha futebol, né? Não tinha condições, marcava gol e tal lá no 15 de Jaú, mas o futebol dele era muito fraco. E aí passou o tempo, Juan Figuer contratou o Nilson. E o Eli Carlos foi perguntar, né? Ô, senhor Juan, mas você perguntou e tal, e aí contratou o Nilson. Ele falou, olha, fui ver em todas as categorias por onde ele passou. Em todas as categorias ele marcou gol. Ele é um goleador nato, por isso que contratei. E o Nilson seguiu carreira fora, sendo agenciado pelo Juan Figuer, deve ter, né? O Juan Figuer ganhou muito dinheiro, provavelmente, com o Nilson. Então eu lembro dessa história, porque às vezes o jogador realmente não tem habilidade, não tem qualidade, não sabe direito matar uma bola. Então marcar gol é uma coisa e jogar futebol é uma outra, completamente diferente. Não podia ter contratado o Vinícius Popó. Eu nem sei quais são as condições, mas peraí, né? Ele estava disputando o campeonato da Série A3 pelo Capivariano. Não acredito que tivesse salário alto ou fosse difícil financeiramente trazer o jogador. E a Ponte declinou, abriu mão e vamos dar uma acompanhada do que é que vai acontecer com o Vinícius Popó. Mas no Capivariano ele deu muito certo.
Aliás, Tigrão, por falar em capivariano, tem uma festa hoje, não é isso? Hoje tem uma festa de premiação da Série A3. Não é isso, Tigrão? É isso mesmo. A festa promovida pela Federação Paulista de Futebol, pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo e pelo portal Futebol Interior. A festa é no Hotel Nacional Inn. Subiram o capivariano, campeão e vice-campeão São José, duas equipes tradicionais, vão disputar a Série A2 no ano de 2024. Essa premiação é da Série A3 e a festa vai ser grandiosa, com jantar, né? Com a presença dos jogadores premiados, dos jogadores que mais foram votados como destaques nas 11 posições de um time de futebol, melhor treinador, também o atleta revelação, artilheiro, melhor goleiro, enfim, uma festa completa, já daqui a pouquinho começando, já está rolando no Hotel Nacional Inn em Campinas, Batista. E só aproveitando esse gancho aí, e essa colher de chá, quero mandar um abraço aqui pro pessoal da torcida jovem da Ponte, especialmente pro Serjão Chiodeto. Estou recebendo aqui um convite para a festa da torcida jovem Amor Maior, dia 20/5 de 2023. Infelizmente não vou poder comparecer, porque a gente tem compromisso aí de transmissão ao vivo no mesmo dia pela TV Bandeirantes, com uma responsabilidade muito grande. Mas são 54 anos da torcida jovem, vai ser no dia 20/5 de 2023, lá no Novo Chapéu Brasil, em Sumaré, com diversas atrações. Venha festejar com a gente, diz aqui o pessoal da torcida jovem. Parabéns para a torcida jovem aí pelos 54 anos de existência, Batista. Legal, beleza. Parabéns à torcida jovem. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, hein? Responde na lata. Nosso quadro tradicional de todas as tardes e começo de noites aqui no Esporte em Debate. Após o empate contra o São Paulo, Corinthians entra na zona de rebaixamento. Para você, Tigrão, o Timão briga pelo quê no Brasileirão? Vaga na Libertadores, Sul-Americana? Ou então vai ser isso mesmo, luta contra o rebaixamento? Batista, se der a lógica, o Corinthians vai lutar contra o rebaixamento. Se der tudo certo, vai lutar por vaga na Sul-Americana. E eu não acredito em luta por vaga na Libertadores e muito menos por título. E você, CH? Luta para não cair. Rodada do Brasileiro é recheada de polêmicas da arbitragem. Como você, CH, avalia a arbitragem brasileira nesse início de campeonato? Atrapalhada e muito fraca. E para você, Tigrão? Horrível e muito atrapalhada em muitos momentos pelo próprio VAR. Ninguém mais assume. Todo mundo repassa a bronca. E vai de mal a pior. Salva alguém? Algum árbitro ou não? Não salva ninguém. Salva. Salva sim. Gosto do Klein. Como é que chama aqui o Rafael. De Santa Bárbara? Rafael. Gosto dele. Gosto do grandão lá do Rio Grande do Sul. Também acho bom árbitro. Mas o problema é o conjunto. O Daronco. O problema é o conjunto. Quando o juiz vai bem, o bandeirinha pipoca. Agora o bandeirinha tem o VAR, ele às vezes não dá, porque ele sabe que se ele não der o VAR dá. E aí o VAR chama, mas o juiz não atende. O problema é o conjunto. O problema é a operação como um todo.
O problema é a operação arbitragem. Ela, no todo, está desafinada. E para você, CH, salva alguém, algum árbitro ou não? Ninguém. O Klaus e o Luiz Flávio. Ok. Só. Se você fosse o Messi, você não é Tigrão, claro, não. Mas se você fosse, qual time escolheria para jogar a próxima temporada? Puta vida, hein? Você não é o Messi, fica mais fácil, né? Não tem a responsabilidade de arrebentar com a carreira ou então ganhar dinheiro lá na Arábia. Como ele está muito rico, eu não sou o Messi, mas se eu fosse, eu voltaria para o Barcelona. E você, CH? Eu faria o contrário do que eles fizeram no Paris Saint-Germain. Foi o Neymar que convenceu o Messi a ir a Paris. Faria o processo contrário. Eu iria para o Barcelona e levaria o Neymar comigo, para o Barcelona. Valeu, gente. Grande abraço. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.